Aqui na Folha News, nós vamos hoje entrevistar o empresário José Duílio Grigol, diretor proprietário da Grigol Incorporadora Limitada. Vamos falar a respeito da história dessa empresa de Lagoa Vermelha e o andamento dos negócios e o momento atual do mercado imobiliário. Duílio, obrigado pela sua gentileza em atender ao nosso convite e estar aqui para essa conversa. Boa tarde, Alduir. Muito obrigado mesmo pelo convite, né? Sempre é importante a gente falar um pouco dos nossos negócios, né? E aproveitar a experiência que você tem, a importância da Folha do Nordeste na nossa cidade. E eu fico aqui à disposição para que a gente possa bater um papo tranquilo, descontraído, né? E que a gente consiga assim, trazer informações importantes para a nossa cidade. Se eu bem me lembro, você teve, na vida particular, várias atividades, né? A partir de que momento você ingressou nesta área de construção, da construção civil? Bem, eu sempre observei assim a construção civil como uma oportunidade, né? No ano de 95, mais ou menos, né? Eu cheguei a fazer um projeto num terreno que eu tinha ali próximo da Caixa Federal, que era hoje é onde é a Caixa Federal, né? E eu percebia que a construção civil assim tinha oportunidades que a gente poderia começar a trabalhar nisso. E aí essa ideia foi amadurecendo, né? E a partir do ano 2000 que nós começamos as construções, né? Nós começamos com umas casas ali na entrada do bairro Oliveira, na mediações ali da Mecânica Santini, né? Compramos uma área de terra, de terrenos urbanos, né? E ali começamos com casas. Nós começamos ali, fizemos 4 casas naquela época, né? E a partir do ano 2002, 2003, que nós começamos a fazer obras verticais menores um pouco, né? E aí fomos nos acostumando com o trabalho, fomos aprendendo nesse segmento, né? E aí estamos aí nessa atividade desde o ano de 2000, de uma forma oficial. 25 anos, então, já de atividade da empresa. Isto. Duílio, é um mercado ainda auspicioso, porque a gente vê agora também outras empresas na área aqui em Lagoa Vermelha, tanto da cidade como de fora, né? Na verdade, a necessidade de moradia é uma necessidade premente, assim, praticamente todo mundo quer ter sua casa, seu apartamento, enfim, né? As famílias também, elas vão se facetando, né, com novas famílias, né? E à medida que isso vai acontecendo, você precisa ter moradia e tal, né? É um mercado estável, vamos dizer assim, Lagoa Vermelha, né? Porque nós dependemos muito da nossa cidade, diferente de outras cidades, tipo Passo Fundo, né? Que tem toda uma região que circula ao redor de Passo Fundo, né? Há uma conversa, assim, que eu não tenho muita certeza, mas quem me deu essa informação foi um colega construtor e um amigo que trabalha numa imobiliária. Circula em Passo Fundo hoje em torno de 50 mil pessoas por dia. Isso é um volume, 2 vezes Lagoa Vermelha. Sim. Que circulam lá. Então, assim, a nossa realidade é um pouco diferente com relação a essa questão, né? Nós temos uma população que está estabelecida, ou que todo mundo fala que é em torno de 28 mil, 27 mil, 29 mil nessa faixa, 30 mil, né? E que não aumenta a nossa população. Então, esta é uma situação que nos atrapalha em alguns momentos, né? No sentido de novos compradores, novas pessoas que queiram adquirir imóveis. Porém, surgem dentro desta outras famílias, né? Se constituem novas famílias, né? E também a questão da agricultura, assim, a gente percebe que muitas pessoas estão vindo morar em Lagoa Vermelha ou comprando área de terras que estão se estabelecendo. O agronegócio tem sido um grande fator de desenvolvimento do nosso município, não é, Grigol? Sem dúvida, ele é importante no processo econômico do país, né? Sim. E aqui, assim, então tem gente vindo de fora, de outras cidades, né? Mas o agro, ele não emprega muita gente, assim, então ele também tem um segmento importante, mas que ele não gera muito emprego, né? Então eu acredito, assim, que esse movimento, ele traz novos compradores, né?
Mas é um mercado hoje estável, vamos dizer assim, né? E as pessoas às vezes melhoram a sua moradia, elas trocam de imóveis, né? Elas saem de um apartamento menor para um apartamento maior, ou uma casa. Então, ele é um mercado. Nós temos uma outra situação, Aldir, que eu acho que é importante. Quem passa na rodovia, nós somos cortados por duas rodovias Sim, importantes, né? As pessoas que passam até acham que a cidade é mais desenvolvida e mais pujante, porque à medida que a construção civil também verticalizou as obras, né? E a nossa topografia nos favorece com relação a essa questão. A impressão que as pessoas que não conhecem muito a cidade parece que é uma cidade maior ainda, sim. né? Então esse aspecto eu acho que a gente precisaria explorar um pouco melhor essa questão da nossa topografia, né? Da nossa localização, assim, sendo cortado por duas rodovias, né? Isso ajudaria muito o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento, todos os segmentos econômicos que precisam de mais pessoas, de gente morando, né? Essas questões são muito importantes para o desenvolvimento da cidade e teriam reflexos importantíssimos no nosso segmento. A cidade, me parece que se desenvolveu e fortaleceu, digamos, a classe de empregados, né, com salários melhores, com poder aquisitivo melhor. Isso também influenciou o desenvolvimento da indústria da construção civil, Duílio? Sem dúvida. Eu acho que são duas coisas importantes, assim. Uma é o crédito, né? O crédito pelos órgãos oficiais, né? Sim. Que está um pouco difícil em função das taxas de juros e tal. Isso é importante. A outra é o emprego, né? As pessoas tendo emprego e tendo renda, elas procuram melhorar a sua moradia, né? E eu vejo também realmente que melhorou essa questão assim dos salários, do emprego, né? E essas questões elas são muito importantes no nosso segmento, para o nosso negócio, e eu tenho certeza que nos outros também. Duílio, e quanto às perspectivas futuras, porque são várias empresas que estão construindo em Lagoa Vermelha, principalmente prédios para apartamentos. O mercado ainda tende a continuar neste ritmo ou você prevê algum fator diferente disso? Essa é uma resposta difícil Sim, de falar, porque as pessoas às vezes perguntam para a gente de uma forma informal, como é que mora tanta gente em tantos sim, apartamentos, né? Mas eu vejo uma questão assim, a gente está envelhecendo, né, de uma maneira geral, assim, a gente vai viver mais pelo que todos falam sobre sim, isso, né? E morar em apartamentos, ele tem ele é mais seguro, né? Uma casa depende de muitos fatores, assim, corte de grama, manutenção de muro, de calçada, que você não tem isso num edifício, né? Às vezes a dificuldade de algumas pessoas para trabalhar na tua casa, né? Então eu vejo que é um mercado em ascensão com relação a essa questão, né? Mesmo tendo, vamos dizer assim, bastante construções, né? digamos, hoje não tem mais oferta do que procura ou é outra realidade? Olha, se você pegar, por exemplo, locação, tá? Nós recebemos muitas ligações assim, né, de clientes e de corretores. Há uma deficiência de apartamentos para locação. Faltam apartamentos, né? Então, talvez o que possa acontecer seriam apartamentos um pouco diferentes, no sentido talvez de tamanho, talvez apartamentos não com tanta infraestrutura, porque os aluguéis acabam ficando muito caros, né? Mas tem uma demanda reprimida com relação à locação, porque tem muito mais procura do que oferta, né? E isso faz com que a gente possa produzir mais apartamentos baseados nessa informação, né? E também aquilo que eu falei, assim, as pessoas talvez estejam saindo das suas casas para ir morar nos apartamentos. Então, esse também ele não tem daí um esgotamento de futuros compradores, né? Como negócio, Duílio, é mais rentável você se desfazer de um imóvel, aplicar numa construção e alugar? Olha, essa também é uma pergunta difícil de responder. O que que acontece? Com os juros altos
que essa situação, talvez o cara que tem o dinheiro deixe o dinheiro aplicado e não compre, né? Sim. E ele aí gera, ele não... Porque a construção civil tem um aspecto muito importante, a gente emprega muita gente, é um processo econômico assim que faz a roda gira com muitas pessoas envolvidas, né? De uma forma direta e de uma forma indireta muitas pessoas, né? Terceirizados, lojistas, freteiros, né? Aí os terceirizados posso citar eletricista, encanador, gesseiro, pintor, encanador, né? O cara que faz calçamento, o cara que faz o jardim. Só tô pegando 4, 5 ou 6 segmentos econômicos aí que são importantes, né? Então, essa questão, ela tem um aspecto muito importante com relação a essa questão econômica. Porém, quando o juro é muito alto, seja para captar dinheiro ou seja para você aplicar o dinheiro, ele tem muitos reflexos no nosso negócio, né? Porque fica difícil para você, porque o juro é caro para você pegar o dinheiro para você comprar um apartamento, né? E quem tem o recurso às vezes deixa aplicado com rendimento talvez muito parecido com os imóveis. Historicamente, Alduir, o grande segredo talvez esteja em comprar na planta. Porque aí as incorporadoras precisam de capital de giro, de investidores com a gente, e aí nesse momento da planta, na média chega a dar no final de uma obra em torno de 30% de diferença. Isso é muito expressivo para quem compra, né? Mas ainda a remuneração para quem compra para locação ainda é baixa, então os valores dos aluguéis precisariam subir um pouco mais para ter uma compensação financeira com relação a Tem isso. alguma forma de calcular valor de aluguel ou é de acordo com o mercado? Valoriza, estabelece o valor do imóvel e em cima disso um percentual, é mais ou menos por aí, não? Os bancos fazem uma conta de 0,75 mais ou menos do valor o Sim. valor que é o imóvel, vou dizer que fosse um valor de 100 mil seria 750 o aluguel, se a minha matemática não está enganada, né? Que eu acho baixo isso, tá? O que acontece com relação às locações também? Às vezes as pessoas acham que é caro a locação, né? E aí então essa disparidade entre o valor que tu precisaria remunerar e o valor que o mercado paga é que essa defasagem é ruim. Mas eu acho que assim, é em torno de 1% do valor do imóvel. Eu acho que esse seria uma remuneração adequada. E aí o valor dos aluguéis, a tendência é que eles subam um pouco. Há uma tendência dos aluguéis imóveis para locação de aumentar o valor dos aluguéis, em função desta valorização, né, do teu dinheiro e do valor do imóvel que você tem. Os teus prédios são mais para a venda de apartamentos ou também tem locações de apartamentos? O nosso negócio é produzir e vender, né? Nós não especulamos com, vamos dizer assim, com a questão de locação, né? Locação. Mas temos algumas pessoas que compram conosco que locam apartamentos, né? Sim. O grande, talvez há um tempo atrás, assim, né? O que a grande maioria das pessoas procurava era um terreno no centro para fazer uma construção para alocar para alguém, né? Sim. Mas hoje a gente percebe, de repente, que o varejo, pegando o varejo como exemplo, assim, tem muitas peças fechadas no centro, né? Os aluguéis comerciais ficaram mais caros. A gente percebe, né? Salas aí inúmeras estão fechadas, né? Mas aí talvez é questão do comércio também, né? Eu acho que o varejo... Em outra fase também, né? O varejo, de uma maneira geral, assim, o varejo passa por muitas transformações, né? A pandemia nos ensinou algumas coisas, a gente desaprendeu outras, né? Então, na questão assim de locação, a Caixa Federal é nosso cliente, né? A sala onde é a Caixa Federal que nós construímos, a Caixa é o único imóvel que a gente tem locado, esse é o único imóvel que nós temos. A tendência é continuar, né? Essa questão da locação, não. As pessoas construírem para alocar. É um bom negócio, ganha dinheiro, dá dinheiro. Eu acho que... Ou há outros investimentos mais compensatórios? Tu tem uma outra questão que é importante, assim, que fora do valor que você recebe em função do aluguel, né? Tem a questão da própria valorização do imóvel, né? Se a gente for fazer uma continha de 5, 6 anos para trás, os terrenos, os imóveis, eles aumentaram os preços, né? Então, valoriza em que percentual tem esse dado ou não? Assim, de uma forma oficial eu não tenho esse dado, né? Mas, olha, eu já cheguei
terrenos que foram pagos 50 mil, hoje é 100 mil, né? Quer dizer, são números Num expressivos. período do quê? De quantos anos? 2, 3 anos, 3 né? anos. Dobra o valor. Você pegar o loteamento Montebello, você falava em terrenos de 30 mil, 40 mil, hoje lá tem terrenos de 120 mil. O loteamento, esse é uma informação que eu tenho de quinta-feira, né? Assim, talvez não sei se é 2, 3 anos, talvez seja mais, né? Não tenho certeza quanto tempo o Montebello. Mas se você pegar aqui o Vivendas, que é um loteamento aqui próximo do Corpo de Bombeiros ali, né? Naquelas imediações ali que foi da família, que é da família Tramontini, os terrenos hoje é 220 mil, 230 mil. E acho que eram terrenos na época quando lançaram 80, 100 por aí, né? Então, há um processo de valorização. Eu acho que com relação às locações, me parece que o grande mercado seria para residência, me parece isso, né? Porque essa é o que tem mais carência, né? E como nós não temos uma população que cresce assim, a gente não teria outras, não tem esses 50 mil que rodam, que nem lá em Passo Fundo, os negócios eles têm mais restrições com relação a volume de pessoas, negócios gerando, né? Porque se você vai a Passo Fundo, você acaba ou talvez abastecendo, ou fazendo um lanche, ou comprando uma água, ou, né, almoçando. Então isso gera um movimento para outros segmentos da economia, né? Posto de gasolina, restaurante, né? Uma loja, né? Que isso seria muito importante para a nossa cidade que acontecesse. Eu acho que o hospital tem um papel importante, assim, esse movimento de Passo Fundo talvez esteja muito centrado na área da saúde, né? Saúde e universidade, Passo Fundo, né? Que é o... Mas assim, entrando num outro segmento, eu acho que as universidades também passam por uma crise, né, complexa, né? Eu acho que o ensino à distância tomou uma clientela das universidades. Que agora está retornando isso aí, né? Já estão proibindo alguns cursos de usar a... Mas enquanto eu estou na universidade à distância, eu já estou, né? E a outra é que as universidades acabaram, ficou caro o ensino, assim, de uma maneira geral, né? Então as pessoas, o transporte, então eu acabo morando em Passo Fundo, eu acabo, né? Então essas questões são importantes, mas eu acho que assim, o hospital, a saúde é uma questão importantíssima aqui, que seria muito interessante. Pois é, você como empresário, Duílio, o que se poderia projetar para nós resolver essa questão? Porque todo mundo sabe que necessita de uma qualificação, mas não se encontra os caminhos para isso. Eu falei aqui no começo que tu não me faça pergunta difícil que eu não vou saber responder, né? Eu não, assim, eu acho que a resposta pronta ninguém tem. Sim, né? não, eu acho que teria que fazer uma análise, um estudo. O que eu quero falar o que nós estamos, por exemplo, uma coisa que nós estamos fazendo, né? Dentro do nosso negócio. Meu pai era um paciente com insuficiência renal, ele tinha bastante dificuldade de locomoção, ele é uma doença que ela vai afetando outros órgãos e tal, né? Então, assim, o pai tinha dificuldade, às vezes, para consultar com o médico, né? Em função da onde ele estava estabelecido o médico, né? Ele tinha dificuldade para caminhar, tinha dificuldade para subir escada, né? E o médico não tinha sala com elevador, então nós estamos construindo uma obra aqui na esquina do hospital, né? Nós fizemos uma parceria com a família do Altair ali, né? Nós estamos fazendo um edifício ali só de clínicas para a área da saúde, né? Porque isso também eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, as pessoas precisam mais conforto, né? Assim, o paciente, o profissional que vai atuar, né? Se você for lá em Passo Fundo, tu tem isso, né? Sim. Se você for no hospital, lá, às vezes assim, você fica às vezes um dia no hospital, uma consulta, né? Você acaba ficando praticamente o dia todo, que você tem que fazer um exame, daí você já está lá, já aproveita tudo. Eu acho que essa questão da tecnologia poderia ajudar o hospital, eu acho, sabe? Os exames com mais resolutividade, né? Mais especialistas, né? Mas isso ajudaria, eu acho que a gente ficar aqui, né? Ter mais resultado, assim, no sentido do tratamento para o paciente, né? O paciente se sentir mais seguro aqui, né? Eu acho que me parece que é por aí. Você sabe que tem cidades vizinhas que dizem estar melhor qualificada a saúde, né? Como Sananduva, São José do Ouro, Tapejara. Será que é real isso? Estão muito acima de nós, Duílio? Olha, Aldir, eu não tenho esse dado assim, né? Eu não tenho esse dado. O que quer se dizer é que a comunidade abraça mais essas questões, né, comunitárias nessas outras cidades do que nós aqui em Lagoa Vermelha.
Eu sei, por exemplo, assim, agora eu tenho questão da oftalmologia, só não sei se é questão, se tem cirurgias com convênio particular, não sei, tem uns médicos novos de Lagoa Vermelha que se estabeleceram aqui, né, oftalmologistas, né, mas eu sei, por exemplo, que o Dr. Cássio Cook não opera aqui, opera em Sananduva, né, então eu acho que quantas pessoas poderiam ficar aqui, né? É um caso específico, talvez, eu não sei exatamente por que ele não está atendendo aqui, né? Operando aqui em Lagoa Vermelha, mas eu sei que ele opera em Sananduva e ele atende a maior parte do tempo aqui em Lagoa Vermelha, né? Então, talvez seja... Porque você que militou na área política, né? Quando vem as eleições, esse assunto sempre é discutido, né? Sim. Mas não se encontra a solução. Mas é uma solução difícil mesmo, né? Ela é complexa, né? Mas eu não gostaria muito de entrar nessa área assim, porque eu acho que o nosso foco aqui é outro, né? E eu já estou com a chuteira amarrada, né? Já estou aposentado. Então vamos voltar para a sua área. Vamos voltar aqui. As pessoas procuram mais apartamento do que casa ou na mesma proporção? Qual é o... Casa, na verdade, a casa é uma questão ela é muito pessoal, assim, né? Um apartamento, ele tem, vou usar uma figura da alimentação, né? Os apartamentos é meio um buffet, né? Tu não foge muito daquilo ali. Uma casa, ele é um processo um pouco diferente. Às vezes a pessoa quer um terreno maior, né? Ou uma localização diferente, ela quer ter uma área de lazer maior, né? Ela quer ter sua privacidade mais privada, né? Sim. Então a casa é uma questão muito pessoal, assim, é muito pessoal. Nós praticamente trabalhamos só com obras verticais, né? No nosso segmento. Então o nosso conhecimento, entre aspas, é mais com relação a apartamentos, né? Quantas obras estão em andamento pela sua empresa? Hoje nós estamos com 3 obras em andamento, né? Nós estamos concluindo uma aqui que é na frente do Costa Curta, ali quem vai para a universidade, na Protásio Alves, que é o edifício Mondrian, né? Nós estamos aí uns 30, 40 dias para entregar toda a obra. Já tem apartamentos prontos, nesse especificamente tem 2 que já foram locados, foram clientes que compraram para locação, né? Então esse nós demoramos mais uns 40 dias para entregar. Nós estamos nessa obra aqui da esquina do Hospital com a José Bonifácio, que é o Altamiro Ramos, que é o Mondrian é só residencial. O Altamiro Ramos é só comercial, um comercial, só para a área da saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, né? Enfim. A ideia é que e assim que nós estamos trabalhando, que ele seja especificamente para a área da saúde, também em função da posição. Estamos começando uma outra obra, já faz 90 dias que nós estamos começando uma outra obra na esquina da Avenida Circular com André da Rocha, né? Que é uma posição, um terreno que a gente já tinha há muito tempo no nosso estoque. Para um princípio de localização, assim, ele fica bem perto do lado. Nós somos vizinho do supermercado do Quido, antigamente, né? Lá é um edifício com 10 andares, né? São 32 apartamentos. E nós estamos muito felizes com o resultado, Saldo. Nós já temos 60% da obra comercializada. A gente vê na cidade muitas placas indicativas aí da sua empresa. E essas áreas terão construções logo ou vai de acordo com o momento, Duílio? Vai de acordo com o momento. A construção civil ela é muito cara também, tá, Alduíra? Assim, a gente não tem muita gestão com relação a custos, porque nós estamos na mão de empresas grandíssimas, né? Do aço, são 3 ou 4 que dominam o país, né? No cimento, eles também, né? Influências, às vezes, externas, o plástico agora subiu 15%. E sobe e a gente não tem gestão sobre isso, né? Então a gente tem que ir de acordo com o mercado, né? E de acordo com a nossa capacidade também às vezes não consegue vender, ter capacidade financeira de tocar o projeto, né? E nós temos como hábito, assim, e não é nem uma coisa tão espetacular assim, né? Mas não atrasar a obra, tá? Sim. E isso, assim, demanda um esforço sobrenatural, questão financeira. Financeira, às vezes até questão do tempo, né? Quando pega um período assim, você imagina, eu estava falando esses dias que tava frio para nós, estava no escritório, né? Então tu imagina quem está na obra, né? 0 grau, -2. Essa obra que nós estamos nas fundações, lá nesse dia era
5, 6 centímetros de geada. E 7,5 lá o pessoal estava trabalhando, né? Então a produção não é a mesma também, né? Você tem dificuldade com produção, o barro, a chuva, o vento, né? Esses fatores, eles impactam no nosso negócio. É um processo, a nossa indústria é uma indústria que é feita lá, né? E é um processo artesanal, né? Que a gente tem influências, todas elas, né? Então, essa questão dos terrenos novos é fazer uma propaganda, né, demarcar o terreno, né, e saber que nós estamos ali, né, estamos ali, né. Uma questão, Duílio, que algumas empresas, principalmente do setor moveleiro, questão de mão de obra. A construção civil não tem essa dificuldade de mão de obra? Olha, eu vou falar, são duas situações importantes. Primeiro, que a construção civil, a mão de obra da construção civil, ela envelheceu, né? A legislação nos obriga que nós só podemos contratar pessoas a partir dos 18 anos. Então você tem um desencontro aí, assim, tu tem menos gente trabalhando e gente envelhecendo muito mais, né? E aquilo que eu te falei, assim, é um serviço que tu tá exposto a tudo. Quando tem 40 graus, tu tá a 40 graus, tem sol, quando tu tá 0 grau, tu tá lá, né? Então, assim, ela é uma mão de obra que envelheceu, né? Porque não vem novos profissionais, assim, na necessidade que a gente precisa. Porque estão se desviando para outras áreas, os empregados, os trabalhadores, ou há outra motivação? Não, é aquele que eu falei assim, ó, normalmente o filho aprendia com o pai era Sim. pedreiro, ensinava o filho a ser pedreiro, ele começava como servente, ou carpinteiro, outras profissões, né? Tu não consegue colocar ele dentro do teu trabalho, porque tu não consegue fazer o registro do funcionário, né? Porque a gente só pode contratar a partir dos 18 anos. E um jovem com 18 anos não quer ser servente, né? Às vezes com 11 ele ia trabalhar com o pai, ele aprendia com o pai e virava um profissional, né? Mas nós hoje não temos problema com mão de obra. Na parte civil, nós não temos problema. Hoje eu tenho equipes completas e não tenho problema. Aonde a gente tem problema? São os terceirizados, que eles aí têm dificuldade, às vezes, para montar suas equipes. O da metalúrgica, o gesseiro, o encanador, o eletricista, né? Essas empresas realmente têm bastante dificuldade e elas também, em algum momento, atrasam o funcionamento da nossa obra, porque eles não conseguem vencer a demanda que eles têm, né? Então há uma carência de mão de obra. É aquilo que eu falei, nós não temos esse problema na parte civil, mas temos com os terceirizados, né? E há um processo, aquilo que eu falei, envelheceu a mão de obra, né? Então, vamos precisar pagar mais a mão de obra em todos os segmentos. Então vai encarecer. Possivelmente. Já encareceu, para nós já encareceu. Já repassou? Não, a gente consegue ainda fazer essa questão de uma forma, mas assim a gente percebe, para você ter bons profissionais, né, que ficam com você, você precisa remunerar, porque eles são assediados também para trabalhar em outros lugares, né? Então tu tem que ter também um ambiente de trabalho adequado, bom, para que eles permaneçam com você, que nem sempre é pacífico esse negócio, né? Duílio, outra pergunta que eu gostaria de lhe formular diz respeito à inadimplência, que às vezes Lagoa teve assim uma má fama em tempos atrás, né? Tem dificuldade na questão de pagamentos, não? Não temos esse problema, não temos, né? Até porque é diferente, é um outro tipo de cliente, de consumidor, né? E às vezes o cara vai direto no banco, financia no banco, assim, a gente não tem esse problema com relação à inadimplência. Não é um gargalo nosso aí, isso não é um problema que a gente enfrenta. E os juros de financiamentos de imóveis, de apartamentos, como é que está hoje? Bom, os juros aí são duas situações que são muito complexas aí com relação a essa questão do juro. Uma é que você que vai tomar o crédito, você precisa provar, às vezes, uma renda que você não consegue provar, né? Por o grau de exigência com relação ao crédito que o banco possa te dar é muito grande, né? Eu não tenho certeza, assim, do juro, mas eu acho que o juro mais barato é em torno de 11% ao ano, tá? Mas eu não tenho certeza desta informação. A última informação que antes de mudar essa taxa Selic, chegou o juro tá 8,75, depois foi 10 e pouco, eu diria que entre 10% e 12% ao ano
no banco. Aí tem toda uma questão de reciprocidade com o banco, é uma relação Cada que você... caso é um caso, cada mas eu diria assim, cliente, né? exatamente. Eu acho que é de 10 a 12% o juro anual com relação ao financiamento habitacional. Os bancos alegam que tem recursos. Isso eu já conversei esses dias com o pessoal da Caixa Federal. Eles falaram, a gente tem recursos para financiar, mas a dificuldade é taxa de juro, né? Que o tomador consiga provar o que ele ganha e tal, né? E o futuro da empresa? Para frente. Para frente. Para frente. Algum projeto diferenciado fica nessa área que você está atuando? Olha, nós somos uma empresa muito inquieta, tá? A gente assim a gente não se acomoda com relação a isso. Mas essas questões, às vezes, elas precisam ficar... É que nem jogo de futebol, né? O cara fecha o treino e ninguém sabe se tu vai jogar com 2 ou com 3, né? A gente tem projetos, né? Estudos e ideias, né? Mas a gente demanda daquilo que eu te falei, assim, que o mercado dê uma aquecida um pouco melhor, né? A gente... É muito instável esse mercado, não? Não, eu acho que ele é muito lento, às vezes, sabe? Porque você precisa ter capacidade financeira para suportar um período, às vezes, de venda ruim, né? Que é uma indústria que ela demora para você aprontar, e às vezes a pessoa demora para acreditar no teu empreendimento, né? Então tu precisa fazer um planejamento assim muito muito afinado para você não errar, né? A gente tem algumas ideias, né? A gente tem algumas ideias em função até de alguns terrenos que a gente tem, né? Mas elas são muito prematuras para a gente falar qualquer coisa com relação a isso. Pelo menos nos próximos 365 dias, a gente não vai fazer nenhum lançamento, nenhuma outra obra, entendeu? Nós vamos tocar o que nós temos aí, porque você está com os cabelos brancos e eu já estou quase sem cabelo aqui. É verdade. Então, esses processos aí, e a gente já se conheceu, tu com o cabelo preto e eu com mais cabelo, né? É verdade. Então, essas questões, a gente precisa estar muito atento com relação a isso, que também é aquilo que eu falei. A gente tem dificuldade, assim, eu não consigo mandar nos caras do aço, né? Eles aumentam o preço ou diminuem o preço e deu. Então, tem fatores que eles impactam muito no nosso negócio, né? E o cliente, de uma maneira geral, ele acha que a gente ganha um montão de dinheiro, né? Que a margem... Não é um montão, mas é um bom monte. Mas é que é complexo, é uma indústria muito complexa, né? Às vezes o que você fica no estoque talvez seja o teu lucro, e aquele lucro deveria voltar para o giro, né? Então eu acho que é importante que se a venda fosse mais rápida, se nós tivéssemos mais pessoas comprando, né? Não só os de Lagoa Vermelha, aquele que vocês falam, os caras das imobiliárias trazem um cara de Camboriú aqui, de Itapema aqui, tá, então leva os caras para lá, mas não traz os caras para cá, né? Eles ficam pegando o dinheiro daqui e levando para lá, né? Então, vamos nós para lá, né? Só que daí lá não tem uma praia, né? Então, essas coisas eu acho que são importantes que a gente também fale, né? Duílio, muito obrigado pela sua gentileza em nos conceder essa entrevista e parabéns pelo êxito do seu empreendimento. Também eu que agradeço a oportunidade, eu me coloco à disposição aí. Se a gente tiver mais assuntos para conversar, me chama que eu venho aí com prazer. Tenho muito prazer em vir aqui falar com vocês. Um abraço e uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Conversamos aqui na Folha News com o empresário José Duílio Grigol, diretor proprietário da Grigol Incorporadora Limitada.